Amém. Nós terminamos a primeira parte da porção Haremot Kedoshim, citando Yeshua. Depois nós citamos Juízes capítulo 15. Então eu gostaria de voltar a Mateus capítulo 10, para a gente depois dar continuidade. Eu queria dizer e colocar em meu coração e no seu coração que em momento algum Yeshua vai descumprir aqui o 5º mandamento, viu? Que é amar, respeitar, honrar pai e mãe. Então é bom a gente ter essa ciência, porque parece que Yeshua é contra a Torá aqui, quando ele estabelece a questão aqui de não trazer a paz. No, em Mateus capítulo 10, verso 34, foi onde nós concluímos lendo depois Juízes capítulo 15. Mas eu quero só iniciar no capítulo 10 de Mateus, porque nós precisamos depois ir até o capítulo 12 também, para que nós possamos aqui no capítulo 12, deixa eu ver se é 12 mesmo, a gente também ver uma questão aqui com Yeshua. Amém? Aqui ele diz no capítulo 10, no verso 34: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aí nós falamos que a espada aqui é o símbolo do verbo de Adonai, e ela tem a sua dupla aspecto, né? Ela tanto corta quanto cura. Aí você pode colocar seu dedinho aí no Mateus, vai lá em Deuteronômio capítulo 33, pode devagar, mas segura aí, depois a gente volta. Eu acho que é 32, não é 33 não, o cântico ali de Moisés, o 32, isso mesmo. Lá embaixo no verso 39, você consegue ir lá? Deuteronômio 32, lá no finalzinho. Ele diz assim, no verso 39: vede, agora que eu sou, eu somente, e não há outro Elohim além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Então Adonai, ele já estabelece quem ele é, e o símbolo do verbo é a espada, que Yeshua diz aqui: não vim trazer a paz. Ele tira o aspecto romântico da tua vinda para estabelecer um juízo não só para a casa de Israel, mas também para toda a sua comunidade. Verso 30. Oi? 41 de quem? Lá de Deuteronômio? Não, peraí, porque eu já saí, eu já abri, li e saí. Peraí, Leonardo pediu para ler o verso 41 de Deuteronômio 32. Diz assim, ele aqui novamente no verso 40, ele levanta as mãos jurando, né? Ao 41, se eu afiar a minha espada reluzente, é verdade, e a minha mão travar do juízo, tomarei vingança contra os meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue, e a minha espada se fartará da carne, o sangue dos mortos e dos cativos, e as cabeças do chefe dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com seu povo, pois o Eterno vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança contra os seus inimigos e purificará a sua terra e o seu povo. Aqui Moisés estabelecendo esse aviso de Adonai através da sua família, que ele fala bem claro, né, daqueles que são os meus inimigos. Voltando a Mateus capítulo 10, ele diz assim: pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os teus próprios familiares. E Yeshua novamente citando aqui Miqueias capítulo 7, identificando para mim e para você que no meio do seu povo é ali que sai aquele que está intoxicado com as coisas não permitidas pela Torá.
Eu voltei no capítulo de Mateus, capítulo 10, porque eu preciso que você vá agora no capítulo 12. Porque você e eu precisamos entender que Yeshua, em momento nenhum, ele vai travar uma briga com a Torá, de jeito nenhum. Ele não descumpre aqui mandamento nenhum. Pelo contrário, ele vai complementar e assumir a sua família herdada de Abraão. Lembra como nós falamos de Abraão? Em Abraão, aqueles dois organismos vivos que extraem dele, a família, as nações e também a terra. E Yeshua aqui vai defender esse aspecto. Capítulo 12, verso 46. Aqui na minha Bíblia comum diz assim, a família de Yeshua. No verso 46 diz, falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe deram o aviso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. A união das vontades que Yeshua estabelece aqui nessa palavra, ele vai definir que aquele que faz parte da minha família, ele tem que estar com o mesmo pensamento, com a mesma vontade que o meu pai Abraão, da família de Abraão. Então, ele vai definir aqui que ele vai assumir, melhor assim dizendo, que quem é a família dele é aquela família que foi estabelecida lá atrás com Abraão. Ele não vai se ligar na questão, novamente romântica, de uma relação familiar, onde no meio familiar física, onde pode ali no meio do seu familiar ter alguém tóxico e vai te tirar da presença de Adonai. Pode haver. Cabe você ou não como é que você vai responder a esse tipo de convivência. Então ele já define. Por isso que eu falo para vocês, não está desrespeitando o quinto mandamento. Ele simplesmente define a qual família ele pertence. Ele assume aqui que pertence à família de Abraão, de Isaac e de Jacó. No zelo familiar, que é proposto na primeira parte pela manhã, a proteção da terra. Quando você obedece os mandamentos, a terra que você vive prospera. Diz assim, porque a terra é um organismo vivo, porque o destino da terra está estritamente ligado ao destino do homem. Por isso que se bate muito na tecla falando, olha, a terra é um organismo vivo. Se você, Levi, estiver na terra e não produzir em conformidade com a terra, vai ter um momento que ela vai rejeitar você, ela vai vomitar você. Se você for comigo lá, volta lá na porção que nós estamos estudando, Levítico capítulo 18. Aqui a contaminação se estende aos seres humanos, dos seres humanos à terra. Adonai vai fazer a terra tomar aqui um medicamento ruim, né? Muito ruim, e vai provocar esse medicamento vômito, que expulsa a causa do mal. Qual é a causa do mal aqui? O homem. Qual de vocês já não tomou assim como é que é aquele negócio que eu falei? Boldo. Está com dor do estômago, né? Leonardo, liga para o Leonardo, vamos dar você tomar um copo de boldo. Ele falou, nunca farei isso. O Biratã vai, né? O Biratã está dormindo. Então, o que vai acontecer? Esse medicamento, ele é rude, segundo os especialistas. Ele vai fazer você vomitar. É essa ação de Adonai vai fazer na terra, quando ali habitar aquele que provoca esse tipo de contaminação. Aqui no 18:24, você sai da questão familiar e já entra na questão humana, da contaminação humana. No capítulo 24 diz assim, chegaram lá? 18:24. Com nenhuma destas coisas
vos contamineis. Que coisa? Essas que estão descritas aqui no capítulo 28. Você ter relação ilícita com a sua mãe, com seu pai, ou com a sua irmã, ou com sua sogra, que está elencado aqui. Ele fala assim: com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram o quê? As nações, que eu expulso de diante de vós. Até a terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade. E a terra vomitou os seus moradores. Ela é um ser vivente. Porém, verso 26, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro, nem aquele que peregrina entre vós. Pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitavam esta terra antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra, pelo fato de haverdes contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo aquele que praticar alguma dessas abominações será eliminado do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não praticando nenhuma dos costumes abomináveis que praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o eterno vosso Elohim. A terra vai reagir à minha contaminação. Se você for lá em Gênesis capítulo 4, quando ali Caim mata Abel, o sangue de Caim clama. Mas se você tem alguns textos, não sei se nessa Bíblia é assim, tem que olhar lá, mas tem umas versões que diz que a terra é culpada porque ela recebe o sangue derramado. Por que eu estou falando isso? Para você ver que a terra vai como um ser vivo, como um ser vivente que precisa de vida, ele vai expulsar ou ele vai tornar-se culpado junto com o homem. Aí você vai ver que a terra vai estar contaminada. O Eterno adverte isso em toda a sua palavra. A contaminação que eu tenho, ela é nociva para a terra. Por isso que a preservação, primeiro, da família, do homem, em obedecer mandamento. Porque se o homem não obedece mandamento, o homem vai contaminar o local onde ele habita. E você sabe que o local onde você habita, Adonai quer habitar contigo. Não habitará se você mantiver essa abominação que ele fala aqui. Não praticando nenhum dos costumes abomináveis das outras nações. Miqueias capítulo 7, não precisa ir lá. Lá no verso 3, quando a gente vai continuando a leitura ali, diz assim: mas a terra será entregue à desolação por causa dos seus moradores. Por causa dos seus moradores. Ele repete: por causa dos seus moradores, a terra vai entrar em desolação. Isto é, ela vai deixar de produzir. A terra morre. Aqui em Levítico, essa semana o Eterno nos deu uma palavra, no capítulo 26. Ele estava ensinando para nós que na violência do homem em romper com Adonai, em romper com os costumes de Abraão, Isaac e Jacó, a terra vai reagir e o destino do homem será habitando em terra estrangeira, diz o texto. Aqui no capítulo 26 de Levítico, a partir do verso 14, aqui está os fundamentos para a disciplina. Por que precisa disciplinar o homem? Porque o homem é o agente que vai contaminar a terra. Então, olha só aqui que ele fala aqui no capítulo 26 de Levítico. Nós estamos em outra porção já. Mas olha só aqui no verso 14. Diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprides todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, você vê que Adonai é assim: se você cortar a aliança comigo, ele diz, e assim violar a minha aliança, verso 16, então eu vos farei isto, diz ele: porei sobre vós o terror,
a tísica, a febre, o coronavírus, que consome os olhos e esgotam a vida. Então semeareis a vossa semente, então vos semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Igualzinho os filisteus. Israel plantava, os filisteus arrancavam. Israel plantava, os filisteus vinham e arrancavam. É exatamente aqui. O inimigo vai tomar posse daquilo que é seu, diz o texto. Olha o verso 17. Voltar-me-ia contra vós, e sereis ferido diante dos vossos inimigos, e o que vos odeiam, dominando sobre vós. E fugireis sem que ninguém vos persiga. Ó loucura. Se depois de tudo isso não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei a soberba da vossa força, e farei os céus como de ferro e a terra como de bronze. Não produzirá, está vendo? A terra vai se tornar-se como de bronze. Quebrarei a soberba da vossa força. 20. Debalde se gastará a vossa força, porque a terra não dará o seu produto, nem as árvores darão o seu fruto. Aí você vai continuar, você vai ver que toda a falta de disciplina do homem vai se refletir justamente na terra. A terra vai se tornar improdutiva aqui para mim e para você. Olha mais à frente, no verso 34. Vamos ao 32. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desambairei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra folgará nos seus Shabatot, todos os dias da sua assolação. Olha só, a terra te vomita. Depois que a terra entrar em desolação, para que você seja expulso da terra, ela vai descansar aquilo que você não fez ela descansar, o Shabat. Porque se você olhar os textos que nós lemos lá atrás, a exigência de cumprir Shabat está entre os principais mandamentos estabelecidos por Adonai. Ele diz assim, olha, depois que a terra vos expulsar, então a terra folgará, é o ano sabático, nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra de onde? Dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. O descumprimento do Shabat aqui é tão precioso que torna-se sensível à terra. O não cumprimento do mandamento de obedecer à ordem do Shabat traz à terra uma desolação, e na sua desolação ela agora sim vai descansar no seu Shabatot. Olha o verso, continua a leitura para você ver. Quanto aos de vós que estarem nas terras dos seus inimigos, eu lhes meterei no coração tal pavor, irmãos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. Você já ouviu falar em síndrome do pânico? Olha ele aqui. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém vos persiga. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Você vai ser consumido na terra do seu inimigo, não na terra do seu regozijo, não no local onde que você vai habitar. Por isso que a preocupação dos jovens está sempre presente, porque se essa descendência que está aqui perecer, quem ficará para terminar ou concluir o serviço que Adonai confiou a nós? Ou vocês vão achar que a pastora Sandra vai cozinhar para esse povo até quando? Se não aparecer dentre eles aqui um capaz de substituir um de nós. Se eles não quiserem, eles vão ser enviados e vão perecer na terra dos seus inimigos. E o Eterno vai mandar outro que faça.
Isso para o Eterno é muito fácil, mas você cai na legislação de que a terra te vomitou porque você desprezou aquilo que Adonai te deu. Aqui há duas soluções para o homem, nessa porção aqui, nesse capítulo 26. A humilhação e o arrependimento de pecado. São duas ações para que o homem possa voltar e habitar na terra da sua habitação. Olha aqui, olha o verso 40. O arrependimento de pecado. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então o seu coração incircunciso, aqui vai se humilhar agora, ó, coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, opa, estou sendo castigado para o Hashem. As filhas de Judá se alegram por causa dos teus juízos, diz o salmista no Salmo 48. Olha o verso 42. Lembrar-me-ei da minha aliança com quem? Com os pais. Olha aqui, ó. Com Jacó, e a minha aliança com Isaac, e a minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, pois a terra abandonada por eles folgará no seu Shabatot, e enquanto estiver assolada sem eles, tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o Eterno, seu Elohim. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhe ser por Elohim. Eu sou o Eterno. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Você vê que tanto a família perece quanto a terra, porque são órgãos vivos e andando na presença de Adonai. Interessante que o profeta Isaías, eu estava olhando isso também, foi também uma das palavras que o Eterno nos deu durante essa semana, no capítulo 24. Aqui o profeta, vai lá para você ver. E o profeta prevê ali uma devastação da terra. Por causa de quem? Do homem. O profeta Isaías, capítulo 24, ele inicialmente, ele vai igualar os homens, como fez agora, como está fazendo agora com o coronavírus, né? O coronavírus, ele pega desde o morador de rua até um médico que está lá tratando do seu paciente. Ele tem acesso do pastor até um servente. Enfim, ele iguala o homem na sua hostilidade. O profeta, no capítulo 24, o Eterno vai fazer exatamente quando ele vai prever aqui a devastação da terra. Você quer falar alguma coisa, Reinaldo? Hã? Você tem que deixar um microfone. Senta aqui. É rápido a minha colocação. Quando Jacó abençoa, quando Isaac abençoa Jacó e Esaú, quando ele vai abençoar entre aspas a Jacó, porque ele tinha pedido uma bênção que lhe foi ocultado, que foi negado, Isaac fala assim: longe dos lugares férteis viverás. Isso, longe dos lugares férteis. Em ambiente hostil, é isso ali. Longe dos lugares férteis. É isso aí. Já ali ele já é expulso do ambiente familiar e da terra. Muito bem lembrado. Aqui o profeta Isaías, ele começa assim, olha, vede, capítulo 24. O Eterno esvazia a terra e a desola, olha a devastação. E a transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Agora ele vai
igualar a todos. Olha, o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como seu senhor, à serva como a sua senhora, o comprador como ao vendedor, e ao que empresta com o que toma emprestado, e ao que recebe usura com o que paga usura. De tudo se esvaziará a terra, e de tudo será saqueada. O Eterno pronunciou esta palavra: a terra seca-se e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores desobedecerem as leis. A terra está contaminada por causa dos seus moradores desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e nela os que habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos os homens restarão. Você vê que, primeiro, ele iguala a situação. A previsão do profeta é que a terra desolada, a culpa cairá sobre os seus moradores. Sobre os seus moradores. Por isso que é importante a leitura aqui do profeta no capítulo 24. Ele diz assim, no verso 12: na cidade só resta a desolação, e a porta está reduzida à ruína. Assim será na terra e entre as nações, como quanto a oliveira é sacudida, e como quando se deixam os rabiscos depois da acabada vidina. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da majestade do Adom, clamam desde o mar. Aqui, daqui em diante, você vai ver que os moradores da terra vão cantar, regozijar para que venha o dia, grande dia do Adom. Que o profeta diz: para que você quer ver o grande dia do Adom? Será dia de trevas, diz o profeta. Então você vê que a necessidade, ali em Levítico capítulo 18, daquelas relações contaminantes, aquelas relações ali no capítulo 18, do homem, ela vai contaminar a terra. Então você prevê o quê? Que tudo isso que está acontecendo aí para nós, a culpa é de quem? Minha e sua. Porque nós somos moradores da terra. Aquele esvaziou, igualou, e depois, no final das contas, ele diz assim: por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam se tornam culpados, diz o profeta. Se você observar a santidade exigida na 30ª porção Kedoshim, ele vai agravar essa situação aqui, Leonardo. Até enquanto o homem é culpado, a desolação da terra, o homem vai para a terra do seu inimigo, ali vai passar dificuldade, porque é uma terra hostil, não é a casa do seu pai nem da sua mãe, né? É igual mandar você para um lugar onde você não conhece ninguém, onde as pessoas não têm zelo por você, como o pai e a mãe e aqueles que habitam com você têm. É uma terra hostil. A santidade em Kedoshim, você acha que isso aqui vai resolver? Vai, mas é muito mais exigido do homem do que aqui em Levítico capítulo 18, que ele diz assim: apenas não faça. Não, vai lá para você ver o capítulo 20 de Levítico. Aqui você vai conhecer um agravante que vai resultar na morte do homem. Então, você se contaminou porque você rompeu com Adonai. Você contaminou a terra, foi expulso, a terra expulsou. Você está numa terra hostil no meio dos seus inimigos. Mas Adonai diz assim: mas se você tiver arrependimento de pecado e se humilhar, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com os pais. Adonai é longânimo, né? Mas olha o que diz aqui a legislação em capítulo 20. Vai lá no verso 7 em diante, para a gente não... Se bem que nós temos tempo bastante ali. Vamos lá, capítulo 20, verso 7. Portanto, há necessidade da santificação aqui. Santificai-vos
e sede santo, porque eu sou o eterno, vosso Elohim. Então, opa, bacana aqui, hein? Eu simplesmente não preciso cumprir somente mandamento. Eu preciso, com esses mandamentos, me santificar. Adonai vai apertar o cerco para mim e para você. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o eterno que vos santifico. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente ele será morto. Agora a Torá vai ser enfática comigo e com você. Ele amaldiçoou o seu pai ou sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Opa, o sangue não será mais sobre a terra, mas sobre o homem ao qual praticou. Se o homem cometer, verso 10, adultério com a mulher do seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez do seu pai. Ambos certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre ele. Quando fala aqui, descobriu a mulher do seu pai, quer dizer que ele teve uma relação íntima com esta mulher. Se o homem, verso 12, se o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram perversão e o seu sangue será sobre eles. Aí você fala assim, seria melhor que a terra vos expulsasse, né, dona Regina? A condição anterior era melhor, né? Mas não. Se você cumprir o mandamento, ele vai exigir agora a santificação por estes mandamentos. Ele diz assim no verso 13, se também um homem dormir com outro homem, como se fosse com a mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem, verso 14, desposar ao mesmo tempo uma mulher e a mãe desta mulher, é maldade, hein? E ele e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Aí você vai ver quanta maldade que o homem pode fazer. Agora aqui a pena, Monique, não é expulsão da terra. A terra não vai te expulsar, não. Segundo os comentaristas da Torá, quando eu rejeito isso aqui, ou questiono algum desses preceitos, é porque há em mim uma desconfiança se esses preceitos eles são verdadeiros ou não. Então criou em você e em mim uma dúvida. Opa, isso aqui é verdadeiro ou não? Você duvidou daquele que escreveu a palavra de Adonai. Então, quando você entra nesse embalo de questionar e não crer que isso tudo vai acontecer, porque isso acontece. Eu leio isso aqui, quantos você vai encontrar na rua e fala assim, mas isso aqui é Velho Testamento. Isso não acontece mais, é Velho Testamento. Não é, é a Torá, eficaz, como a espada de dois gumes, ela é eficaz. Então você vai ver aqui que, quando eu não creio que eles são verdadeiros, o único lugar que eu posso me refugiar é na mentira, então. Se eu não creio que a palavra que diz que se eu não obedecer a palavra de Adonai, se eu não entrar em linha com ele, ou vou ser expulso da terra ao qual eu habito, ou eu vou ser morto aqui, olha. Eu vou ser morto. Eles são chamados de escarnecedores pelos profetas Isaías, porque fizeram aliança com a morte. O profeta Isaías fala isso. Ele fala assim, nós fizemos uma aliança com a morte, quando deixamos de ouvir e obedecer à palavra escrita por Adonai. Quando estes fazem essa aliança com a morte, vai lá para você ver em Isaías, só para eu não passar em branco. Isaías capítulo 28, por favor. Ele vai falar aqui, só em 2 versos só, para você ver isso aqui. Olha o verso 28, capítulo 28, verso 14, 15, diz assim, portanto, ouvi a palavra do Eterno, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, está dentro de casa. Dizeis,
fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, sim, diz o verso 16, Elohim, vede, assentei em Sião uma pedra já provada. Aí ele vai falar do Messias, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Colocarei o juízo como uma linha de medir e a justiça como um prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Em Romanos capítulo 5, diz que o único que pode cessar, frear, parar a ira de Adonai é o Messias. O único. O único. Não adianta correr para a pastora Sandra. Não adianta correr para o Liz, para o Léo. Não adianta. O único que vai frear a ira de Adonai sobre você porque você não obedeceu o mandamento é o Messias. Se você fez da mentira o seu refúgio, você fez uma aliança com a morte, ela só será anulada com a vinda, com a confissão do Messias. Ele diz a pedra preciosa. Essa exposição aqui, a pena de morte, que está aqui, aliança com a morte, que em Levítico nós acabamos de ler, se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer aquilo, você também vai morrer. Se você não prestar atenção nisso, também vai morrer. Isso se chama pena de morte. Na palavra de Adonai é karet, o pena de morte. Eu vou ler aqui. Karet é a punição para os crimes graves. Indica o grau de gravidade da sua ou da minha transgressão. É a mesma coisa você que está intoxicado ou você que está contaminado. O nível de contaminação que você tiver vai ser o nível de tratamento que vai ser dado para você no hospital. Se você tem uma contaminação, eu não sei não, depois qualquer coisa vocês perguntam ao Leonardo. Se sua contaminação é isso aqui de atenção você vai receber. Mas se sua contaminação é grande atenção você vai receber. É a mesma coisa com careta aqui, a pena de morte. A punição para crimes graves, porque indica o grau de gravidade da transgressão. Por quê? Porque aqui no capítulo de Levítico 20 que nós estamos lendo, onde a exigência é a santidade, e você não cumpre a santidade, perverte o direito através de uma transgressão ilícita, de uma relação ilícita com o outro, né? Você despreza, você escarnece da palavra de Adonai, o grau de transgressão é altíssimo aqui para você e para mim. Não foram levados, ele diz aqui que a pena de caret, ela é um crime grave e, apesar da gravidade, eles não são levados à justiça por um tribunal humano. Adonai mesmo é que pune. Você não vai ser levado para um tribunal humano na pena de morte caret. Adonai mesmo mata, viu ele falando ali? Se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer aquilo, ele não diz assim, se você fizer isso, você vai ao julgamento e lá eles vão decidir se você vai morrer ou se você vai ser preso. Não. Ele dá um estabelecimento de uma pena de morte aqui na palavra de Adonai. Por isso que é carete, a punição para crimes graves. Não passa pelo crivo humano, passa somente pela palavra de Adonai. Sua natureza, segundo os exegetas, não é clara, mas é comumente entendido como morrer subitamente, morrer jovem. Eu botei aqui na minha palavra jovem, deve ser antes de 60 anos. Morre jovem antes de 60 anos, não é? Uma pessoa de 50 anos morre, você fala, nossa, tão novo, né? Morreu tão novo, né? É. Pena de morte careta. O sujeito é retirado com violência por Adonai. Acho que, aí você fala bem assim, Leonardo, morreu tão rápido, tranquilo, a morte dele foi retirado, irmãos. É uma pena de morte, não precisa ter sofrimento. Ele não diz aqui que vai ter sofrimento, ele vai ser retirado porque ele contamina a terra. Ele vai produzir contaminação na terra e não só ele, mas muitos morrerão.
Muitos morrerão. Por isso que a pena carete, ela é entendida como que morrer subitamente, é morrer jovem, ou ser espiritualmente eliminado do povo de Elohim. Carete só é aplicável quando a transgressão for feita de propósito. O negócio só fica piorando, né? Você recebe a pena de mão porque você fez consciente, você escarneceu consciente da palavra de eterno. Você transgrediu consciente. Não tem quando você sai de casa e fala assim, hoje eu vou pecar. E peca consciente. Você é digno da pena de carete. Pode ser retirado subitamente. Subitamente. Cadê? Fala aí no... O princípio da pena de carete, que é a morte súbita por meio de um pecado voluntário, né, como você falou, ele é muito antigo. Ele precede a instituição levítica da Torá. Isso. Os jovens aqui precisam entender, porque você está falando sobre a relação da terra ser destruída mediante ao pecado do homem que habita a terra. Por que existe essa relação? Porque o homem é criado da terra. O homem é terroso. A Bíblia diz que do pó o homem foi constituído ser vivente quando Adonai soprou dentro do homem. Então a mesma punição que o homem recebe, a terra recebe. A mesma reação que a terra tem, o homem tem. Porque são indivíduos ligados. Daí a premissa que os rabis afirmam haver entre o pecado passar de geração em geração. Então quando um pai peca e esse pecado dá continuidade na família, é porque lá atrás essa questão ela se instituiu no homem. Se nós olharmos o pecado do Éden, o homem peca não contra o homem, mas peca contra Adonai. A punição dele foi perder o direito de habitar aonde? A terra que Adonai colocou o homem. Tanto é que o homem é lançado para fora da terra, um anjo com uma espada reluzente proíbe o homem de voltar a esta terra. Naquela terra onde o homem tinha todos os privilégios ele dados perde pelo o Criador. acesso à árvore da vida. Mas ele também não pode mais habitar o Éden, que foi o local original da criação. Então essa questão de perder a terra, o direito da terra te vomitar, é uma pena aplicada por Adonai desde o princípio. O que o livro de Levítico faz é ampliar o nosso entendimento de como é que nós podemos irritar Adonai a ponto de sermos expulsos da terra. Mas essa previsão de expulsão, ela foi aplicada desde que o pecado original aconteceu. E lembre-se, o homem carregou com ele essa consequência. Então não é assim, eu vou ser vomitado da terra e minha vida vai ser perfeita fora dela. A mulher ganhou como penalidade parir com dor. Então, a princípio, a gente imagina que ela iria parir sem dor. E o homem, ele teria que suar para plantar e colher da terra. O que nos leva a compreender que a terra daria gratuitamente ao homem o direito de comer. Então, precisa ser bem entendido que o homem, além de perder o direito de habitar a terra, ele perde direitos inerentes à sua própria vida fora da terra. Traduzindo, se alguém de nós sai desta terra onde Adonai nos plantou, se a terra vomita o indivíduo, ele carrega com ele as consequências de ser apartado do direito de viver na terra. É a pena de caretes lá no princípio, sendo aplicada por Adonai. E na expulsão da terra, você vai viver numa terra hostil. Não tem uma solução humana para satisfazer a isso. Não tem. Por isso que quando eu comecei lá no princípio falando dos filhos de Arão, eles morreram jovens. Eles receberam ali a pena de carete. Foram retirados da presença da terra e do serviço da Adonai. Não entendi? Ah, sim, saíram da terra aqui. Uhum. Uhum.
Isso. Isso vai depender da relação que eles têm com a terra ou com a habitação do local. Não pode habitar a casa. Foram expulsos, né? Isso. Então, ali para os filhos de Nadab e Abiú, para Nadab e Abiú, os filhos de Arão, a pena ali, ela torna-se muito grave pela aproximação que eles tiveram com Adonai. Né? Vivem perigosamente. Impuseram ali a sua própria vontade. O interessante que eu estava observando essa questão de fazer aquilo, impor a minha própria vontade. Né? Foi isso que aconteceu com eles ali. Então, na presença de Adonai, essa situação para ele ficou grave. Por isso essa questão aí da pena de caret. Não entendi a sua pergunta. Em que contexto? Você está falando de uma pandemia vir e matar todo mundo? Tóxica, altamente tóxica. Isso. Na face da terra? Não tem? Não, eu estou falando que quando você aplica essa toxicidade, está em você, você sai da terra do seu regozijo, da sua habitação. Você vai viver em outra terra, mas uma terra hostil, a terra dos seus inimigos. É isso que ali Levítico 26 fala. Foi isso como? Isso. Adonai, vem cá falar. Ela estava pulando ali na cadeira. Foi isso que Adonai fez com Israel. Segundo Isso. Crônicas, acho que capítulo 36, vai lá. Segundo Crônica Ele 36. tira Israel da sua terra e vai levar para uma terra hostil. Segundo Crônicas, Bem lembrado. capítulo 36. Eu acho que nós vimos essa palavra. essa Foi. semana. Quer ver? Versículo 21. Foi. A terra gozou os seus fatos, todos os dias da sua desolação, ela descansou, até que se completaram os 70 anos em cumprimento da palavra que o Eterno falara por intermédio do profeta Jeremias. Isso. Está vendo? Jeremias capítulo 25 aqui. Exatamente. É o que Jeremias profetizou que Israel sairia e iria para a Para a Babilônia, Babilônia, de onde ali viveria 70 anos, por causa de numa terra hostil, até que se cumprisse os 70 anos, a terra também descansaria, porque não descansou em Shabat. Você viu até a limitação do tempo? Quem faz essas coisas é Adonai. É ele quem faz. Por isso que ali no capítulo 26 de Levítico, ele dá uma válvula de escape, que Olha- se houver descanso... Olha aqui, no versículo 22, Arrependimento de pecado. ele já vai levantar Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Eterno, Vocês estão falada ouvindo? por intermédio de Jeremias, no capítulo de 2 Crônicas 36. Amém. De modo que ele fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Eterno Elohim dos céus deu-me todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Eterno Elohim seja com ele e suba. Então ali já era subir, cumprindo 70 anos, para voltar à terra. Isso. E Israel tinha que aceitar essa punição. Olha só, olha o versículo 20. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Foram os que se ficaram livres da espada de Adonai, aqui, e do inimigo, e se tornaram servos dele e de seus filhos. Aqui é a espada de Nabucodonosor. Isso. Não é a espada da palavra, não. é E aqui se de tornaram Nabucodonosor. servos de Nabucodonosor e de seus filhos, até o tempo do reino da O rei da Pérsia. Pérsia que libera É uma o terra, retorno ali ele com leva Neemias. para uma terra completamente Esdras e Neemias hostil, retornando.
E você vai completamente servir hostil. a um povo violento. Isso. E Israel teria que ir para lá e servir este povo. Tanto é que tem um momento que ele falou, acho que Jeremias 29, que ele diz: vai ali, trabalha, constitui família, compra casa, habita ali. Porque é a terra hostil que você deve ali estabelecer e morar. O interessante é que essa semana o Eterno me deu uma palavra que eu achei interessante. Eu já comentei essa palavra várias vezes, que é fazer a vontade de Adonai, né? Não andar segundo as minhas vontades, mas andar nas vontades de Adonai. Ele falou conosco, sobre a união das vontades. Fazer a vontade de Adonai em detrimento à nossa vontade. Para os hebreus, eu andei pesquisando, isso é o princípio primordial de toda a teologia fundada na Torá. Então você vê que, quando nós estamos estudando Levítico capítulo 17, Levítico 18, 19, 20, agora com Kedoshim, você vê que ali tem um princípio primordial para que você venha entender a Torá. Desculpe, a Torá, o princípio da Torá estabelecido. O salmista Davi, no Salmo 40, ele fala bem assim, não precisa ir lá não, por causa do horário. Diz assim no Salmo 40, verso 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Elohim. Sim, a tua Torá está dentro do meu coração. O princípio primordial para a obediência ali do capítulo 26, que ali é o princípio da obediência estabelecida no capítulo 26, esse princípio, o salmista, e Davi canta, que esse princípio está no coração dele, no interior dele, no capítulo 40 dos Salmos. Vai lá para você ver. Eu li aqui, mas vocês não foram. Espera aí. O Salmo 40. Esse salmo é um salmo muito bonito, que Davi canta aqui, quer ver? Aqui, ó. Ele diz assim no verso 5: muitas são, ó Eterno, o meu Elohim, as maravilhas que tens operado para conosco, diz o salmista. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furaste. Ele não está desprezando o sacrifício, não, mas ele está dando alto valor à obediência. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então eu disse: eis-me aqui, Hinene, cheguei. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, está escrito para mim, diz o salmista. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Elohim, e a tua Torá está dentro do meu coração. Prego retidão na grande congregação. Não cerro os meus lábios, Eterno, tu o sabes. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Proclamo a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Eterno, a tua misericórdia. Protege-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Você lembra que nós lemos lá em Juízes, capítulo 15, quando ali Sansão vai chamar para a briga, assim que ele fala, né? Que eu falei, né? Ele chama para a briga, ele vai se expor, igualzinho o salmista está se expondo aqui. Vai pregar na grande congregação, ele não vai se calar, ele vai anunciar a palavra de Adonai. Por isso que é deleitar-se em fazer a vontade de Adonai. O princípio da união das vontades é descrita pelo Yeshua HaMashiach no capítulo 5 de João, com toda a primazia. Vai lá para você ver. Ele é o Cordeiro de Elohim, obediência atrás de obediência. Capítulo 5 de João. Nós vamos ler só alguns versos, 19 e 21, para você ver esse princípio estabelecido. João 5, chegaram lá? Verso 19. Ele diz assim, olha... Não, vamos ao verso 16.
Olha que bonito isso aqui. Assim, porque Yeshua fazia estas coisas no Shabat, os judeus os perseguiram. E Yeshua lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso aqui, ó, irmãos, é a união das vontades. E Yeshua poderia muito bem estar em casa, se regozijando, se refacelando, né? Assim que fala? Deitando lá no seu leito, mas não. Ele fala aqui: do jeito que o meu pai faz, eu faço. Se o meu pai está trabalhando até agora, por que eu vou estar em casa? É o verso 18. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o Shabat, mas também dizia que Elohim era seu próprio pai, fazendo-se igual a Elohim. Esse é o pensamento do homem. Verso 19. E Yeshua respondeu-lhes: em verdade, vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa nenhuma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Por que ele faz isso? Porque o pai ama o filho lhe mostra tudo que faz, e lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. O pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Isso se chama união das vontades. Aquilo que Yeshua faz, ele faz exatamente o que viu o pai fazer. Ele está dizendo assim: olha, eu faço exatamente o que está prescrito na Torá. Ele era o imitador do pai, ele era um seguidor, um servo do pai, através da vontade de Adonai. As porções que vêm falando sobre isso, eles falam exatamente disso, irmãos, da exaltação à obediência. Nós lemos o capítulo 26 de Levítico, nós lemos o capítulo 18, que é pesado, mas a gente deu uma leitura mais tranquila. O capítulo 20, a coisa fica Kedoshim. A exigência aumenta, porque ele vai exigir não só cumprimento de mandamento, mas santidade sobre o cumprimento desse mandamento. Senão, a pena de carete estabelecida para nós. Que nós possamos observar essas coisas, que nós precisamos pisar nesse átrio ao qual Adonai nos deu e saber que aqui nós somos plantados, que aqui nós somos nutridos pela Torá, para que nós não sejamos vomitados. Adonai diz que vomita, a terra vomita, e eu creio que isso pode acontecer. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer sobre nós a tua verdade e que nós possamos cumprir tudo aquilo que Ele espera, que Ele aguarda de nós. Em nome de Yeshua. Amém?